Os acontecimentos recentes no território continental demonstraram com clareza que os fenómenos naturais extremos continuam a testar a capacidade de resposta das instituições públicas. Infraestruturas colapsadas, populações isoladas e serviços sob forte pressão são realidades que não podemos ignorar. Nos Açores, esta reflexão ainda é mais exigente. Vivemos num arquipélago exposto a riscos vulcânicos, meteorológicos e hidrográficos. Não se trata de uma hipótese remota, trata-se de um enquadramento estrutural permanente. Por isso, a questão que hoje aqui colocamos é objetiva. Qual é o nível real de preparação da região autónoma dos Açores para um cenário de catástrofe de grande escala? Governar é antecipar. E antecipar exige planeamento de Estado, coordenação formalizada e capacidade operacional comprovada. Quanto ao Plano Regional de Emergência, a região dispõe de um Plano Regional de Emergência de Proteção Civil. Contudo, importa saber quando foi realizado o último exercício operacional de grande dimensão. Quantos exercícios multi-ilha foram concretizados nos últimos 3 anos? Estão claramente definidos os níveis de decisão e coordenação nas primeiras horas após um evento crítico. Um plano só cumpre a sua função quando é regularmente testado e atualizado. Quanto à proteção civil e meios operacionais, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores constitui o pilar da resposta operacional. Importa, por isso, esclarecer. Está dimensionado para responder às crises simultâneas em mais de uma ilha? Existem mecanismos automáticos de reforço interilhas? As comunicações dispõem de redundâncias efetiva, incluindo sistemas satélites independentes? As instalações críticas possuem autonomia energética suficiente para vários dias? Num arquipélago disperso, falhas de comunicação ou de energia não são meras contingências técnicas, podem transformar-se em vulnerabilidades estruturais. Quanto aos hospitais e centros de saúde, existem 3 hospitais públicos regionais que são infraestruturas críticas. Assim, também questionamos. Qual o plano de contingência se um hospital ficar inoperacional? Existe plano formal de evacuação médica massiva interilhas? Há reservas estratégicas de medicamentos e consumíveis? Qual a autonomia energética real destas unidades? Relativamente aos centros de saúde, existem geradores testados regularmente? Há reservas de combustível para períodos superiores a 72 horas? Estão asseguradas redundâncias informáticas e de comunicações? Num contexto insular, cada centro de saúde deve ser concebido como uma unidade resiliente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, quanto à comunidade escolar e cultura de prevenção, a preparação começa na formação. Qual o grau de envolvimento da comunidade escolar nos planos de emergência? Com que periodicidade são realizados simulacros nas escolas? Existe avaliação formal destes exercícios? Uma cultura de proteção civil constrói-se através da educação e da prática regular. Importa também esclarecer que a articulação formal existe entre o Governo Regional e o movimento escotista dos Açores, um movimento muito importante e preparado para algumas situações. Estão estas organizações integradas em planos logísticos e humanitários em caso de emergência? O voluntariado organizado pode representar um recurso relevante, desde que enquadrado e preparado. Quanto à evacuação aérea e aos transportes, num arquipélago, o transporte aéreo é infraestrutura crítica. Qual a articulação operacional com a SATER Açores e Azores Airlines e, de igual modo, com a Força Aérea Portuguesa? Existem protocolos escritos e testados? Questionamos. Estão definidos tempos máximos de mobilização? Há exercícios conjuntos regulares? Queremos saber. Quanto ao realojamento das populações, outra dimensão essencial prende-se com o realojamento. Existe um plano regional estruturado para acolhimento das populações deslocadas?
Estão identificados espaços adequados por ilha? Há planeamento logístico para alimentação, apoio social e acompanhamento psicológico? A ausência de preparação nesta área pode gerar uma segunda crise humanitária. Quanto aos núcleos de proteção civil nas freguesias, que no nosso entender bastante importante, também questionamos. Existem núcleos de proteção civil organizados ao nível das freguesias, estão devidamente formados e certificados, existe inventário local de meios e voluntariado, existe... Peço desculpa. A primeira resposta é sempre a local. A preparação deve começar no território. Uma questão que também levantamos quanto a seguros de catástrofe. Por fim, uma dimensão frequentemente negligenciada. Peço desculpa que sou disléxico. Existe estudo regional sobre a cobertura de seguros de catástrofe. As apólices multirriscos habitacionais cobrem efetivamente sismos e outras catástrofes naturais. A população tem conhecimento claro das suas coberturas. O impacto financeiro de uma catástrofe pode agravar dramaticamente a crise social se não houver proteção adequada e acrescente também as algeberas dos contribuintes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, este debate não é um exercício de alarmismo, é um exercício de responsabilidade institucional. A preparação mete-se em planeamento de Estado, protocolos formalizados, redundâncias operacional e formação comunitária, tal como a transparência pública que tanto falamos e exigimos. Este debate deve-se traduzir também em compromissos concretos. Um relatório anual público sobre o estado de preparação da região, exercícios operacionais multi-ilha com periodicidade definida, auditorias técnicas independentes às infraestruturas críticas, definição de padrões mínimos de autonomia energética, protocolos formais e testados de evacuação médica, plano estruturado de manutenção preventiva de ribeiras e consolidação de núcleos locais de proteção civil. A região autónoma dos Açores tem condições para ser um exemplo de resiliência insular, mas isso exige avaliação rigorosa, compromisso político e execução concreta. A questão final é simples. Estamos preparados para responder eficazmente a uma catástrofe de grandes dimensões? Se a resposta não for inequivocamente afirmativa, então o momento é de agir e é agora. Que este seja um debate e não um combate político numa matéria tão importante e tão sensível para os Açores. Disse.